Olha, eu diria que politicamente todo mundo sai perdendo, porque uma situação como essa é fundamentalmente ruim para o Brasil. Independentemente de quem vencer a eleição, lidar com um cenário como esse que está posto é ruim. Então, eu não vejo vencedores do ponto de vista político, considerando-se que o Brasil é afetado por essa situação. É um pouco como o Leonardo falou agora, a gente acaba entrando de gaiato nessa história, sendo o efeito colateral. Então, é claro que eu acho que, do ponto de vista eleitoral, me parece que há uma vitória do presidente Lula, pelo menos uma vitória aparente. Deve vindo para cá, eu estava vendo uma pesquisa mostrando que nas redes sociais, o pessoal brasileiro é rápido em criar meme, né? Aí já passou a chamar de tariflável e tudo mais, e que há uma participação muito mais expressiva de pessoas criticando o bolsonarismo do que de pessoas criticando o governo Lula. Só que isso é apenas a eleição, e mesmo que ele se beneficie do ponto de vista eleitoral, tudo bem, mas e aí? E como vão ser os próximos anos? Então, eu sempre gosto de pensar nesses termos, porque são muitas pessoas que são prejudicadas com essa situação. Eu acho que o Leonardo agora foi muito feliz quando ele falou na questão da confiança. Esses dias mesmo eu participei de uma live em que uma das pessoas que estava debatendo fez um comentário que eu achei bastante arguto, bastante inteligente. O Donald Trump ele tem uma visão transacional das relações humanas, né? Ele gosta de pensar no tomar lá da cá. E isso até funciona em determinado sentido. Se a gente vai num estabelecimento que a gente não conhece ninguém, a gente oferece um valor e a pessoa nos dá um serviço. E daqui a pouco a gente nunca mais vai ver essa pessoa e está tudo bem para essa relação. Só que outras relações humanas, e sobretudo relações políticas, elas não se dão no toma lá da cá. Elas demandam uma certa confiança. E a partir do momento que a confiança é quebrada, é muito difícil de a confiança ser restabelecida. Então, me parece que isso, até do ponto de vista dos Estados Unidos, está sendo muito ruim. Ele está prejudicando os interesses dos Estados Unidos. Teve uma vez que eu participei aqui num programa que o Antônio da Luz chegou a comentar que no primeiro mandato do Trump houve uma disputa qualquer com o México que os Estados Unidos pararam de exportar arroz para o México. E aí o Brasil conseguiu aproveitar, o Rio Grande do Sul entrou nessa e não parou de exportar arroz para o México. Porque é aquilo que o Leonardo estava falando. Depois que tu rompeu, é muito difícil, às vezes, de tu recuperar uma situação como essa, né? Então, o governo brasileiro, na minha opinião, tem que buscar alternativas para mitigar essa situação. Não tem como imaginar que a gente não vai sofrer com essa situação, porque é um grande parceiro comercial e, uma vez que haja um tarifaço, é óbvio que essas empresas vão ser afetadas, sobretudo quando temos um cenário em que as nossas empresas têm um nível tarifário muito superior aos dos demais. Os mercados vão encontrando alternativas também. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, é uma triangulação. No ano passado a gente já viu alguns movimentos nesse sentido. De repente, alguns países que nunca compravam determinadas mercadorias do Rio Grande do Sul começaram a comprar e vender para os Estados Unidos. Isso é um fenômeno normal, que costuma acontecer. Não é o ideal para as empresas e tudo mais, mas às vezes acontece. Até porque muitas vezes estamos falando de empresas, de setores que produzem algo muito específico. Então é difícil, o mercado não quer abrir mão daquele produto, daquele conteúdo, não porque não existam outras boas, mas é porque às vezes já se está acostumado a operar com determinada marca, com determinado setor. Agora, é uma situação realmente muito difícil. Eu tenho dito isso já desde o ano passado, que o principal esforço do governo brasileiro é tentar diversificar ainda mais a nossa pauta de exportações. Nós temos tido um sucesso muito grande em aumentar os destinos para as exportações, sobretudo das commodities. Por isso que a Ásia está ganhando um peso cada vez maior, até no Rio Grande do Sul. Países como Vietnã, Indonésia e Filipinas estão, ano a ano, ganhando importância na pauta exportadora do Rio Grande do Sul. Mas, via de regra, são produtos, são commodities. Evidentemente, a gente quer seguir exportando commodities, mas não podemos só exportar commodities. Agora, o grande desafio, na minha opinião, do governo brasileiro é achar um substituto que esteja disposto a comprar aquilo que os Estados Unidos estão comprando. Em alguns casos é difícil? Mas tem que ser feito, tem que ser buscado. Porque me parece que a confiança com o Donald Trump já está dado que é difícil ter. A gente não pode. No ano passado eu chegava a brincar às vezes, né? Quando aquele momento que ele ficava aumentando as tarifas contra a China, tem que ficar dando F5 para saber qual que é a tarifa que ele colocou, porque parece que todo dia ele está mais incomodado com a situação. Então, essa é a realidade de momento, esse é um contexto turbulento que nós estamos vivendo e temos que buscar parceiros mais confiáveis, porque não podemos imaginar que é só uma relação de toma lá da cá. Não é assim que, historicamente, as relações comerciais foram estabelecidas entre os países.
Perfeito, quero te ouvir sobre esse mesmo ponto, assim, o que está na mesa em existindo um novo tarifaço? É diversificação de mercados, é buscar estímulos para baixar o custo e conseguir ser competitivo? Bem, eu vou falar um pouco mais agora ligado ao nosso setor, que é o setor de madeira originada de floresta plantada, que daí eu tenho um pouco mais de dados e de segurança para falar a respeito. A busca por novos mercados, ela sempre vai existir nas empresas, né? Isso é algo contínuo e algo que as empresas sempre vão procurar fazer, diversificar suas vendas, diversificar os seus mercados. A questão é que muitas vezes existem mercados que tradicionalmente se tornam o principal destino por algum motivo nobre, né? E esse motivo, no caso dos Estados Unidos, né, no nosso setor, é justamente pelo uso, né, do produto que ele se dá. Ele é o maior player tanto na produção quanto no consumo, né, de produtos madeireiros. Então, a diversificação até ocorreu depois que houve tarifaço do ano passado, né? A gente observa nas estatísticas aí do Brasil que os Estados Unidos, antes do tarifaço, ele representava 34% das exportações do nosso setor, né? E isso acabou, hoje, está traduzido em 22%. Então, mostra que, na verdade, a participação americana diminuiu e a participação de outros países aumentou. Mas tem um fato aí que ele é muito interessante, que é o fato de que, por ele ser o principal player nesses mercados, qualquer movimento lá dentro causa uma ruptura na oferta e demanda. Então, toda essa diversificação que aconteceu num curto espaço de tempo, e que até foi, de certa forma, surpreendente, ela veio punida com preço. Então, na verdade, a partir do momento que tu tem um grande player que se retira ou que se torna, né, ou que tu te torna, desculpe, menos competitivo lá dentro, é natural daí que outros mercados se abram, mas o preço acabe reagindo. Então, isso veio de encontro com a diversificação, infelizmente. Voltando para os outros momentos que tu citaste na tua abertura, como é que tu avalia que foi a diplomacia brasileira, o presidente da República, o vice-presidente, que foi bastante citado como uma peça importante, né, no diálogo dos Estados Unidos, e o que pode ser feito a partir de agora? Olha, eu tenho uma opinião que não é muito simpática para a maioria das pessoas. A gente vive num contexto de polarização e essa é uma opinião que não agrada a maioria delas. Mas eu acho honestamente que o presidente Lula não agiu bem nessa situação e eu digo por quê. O presidente Donald Trump, eu tenho dito que ele se comporta como um valentão num colégio. E um valentão, ele não está disposto a dialogar. Um valentão, ele quer submissão, ele quer impor a sua vontade. E um valentão, em geral, ele só tende a se comportar melhor quando ele encontra outro valentão. Quando ele encontra alguém que mostre que não está disposto a se submeter diante dessa situação. Num primeiro momento, quando essa situação começou, parecia que o presidente Lula adotaria uma postura mais combativa. Ele até, em discursos, foi bastante duro, tanto que não vamos nos esquecer que quando teve o primeiro encontro entre os dois, lá na Assembleia Nacional, na Assembleia Geral das Nações Unidas, havia uma grande expectativa sobre como seria esse primeiro momento, porque o presidente Lula ia fazer o primeiro discurso e o Trump faria o segundo discurso.